É hoje oficialmente lançado em Lisboa o livro Os que Vieram de África, da autoria da jornalista Rita Garcia. Uma obra que constitui uma viagem no tempo ao pós-25 de abril de 74, quando milhares de portugueses regressaram das ex-colónias, sobretudo de Angola e de Moçambique. Bom dia, Rita. Bom dia. Depois do SOS Angola, os dias da ponta aérea, que de resto motivou há uns meses a tua vinda aqui à RDP Internacional, este novo livro é uma espécie de sequência, de continuação das histórias anteriores. Sim, é totalmente a sequência do anterior. Esta é a história de como é que, depois das pessoas virem, como é que as pessoas se integraram. E como é que aconteceu? Muito bem, muito mal, assim. Tu nasceste em 79, portanto não viveste rigorosamente nada deste período. Para ti foi uma descoberta? Foi uma descoberta. Respondendo à tua primeira pergunta, correu muito bem, muito mal e péssimo. E bem, houve de tudo. Portanto, Consoante os casos? Sim, consoante os casos. Houve algumas situações que correram bem, houve outras que correram em que as pessoas... Correu tanto melhor quanto maior foi a capacidade que as pessoas tiveram antes de vir de antecipar aquilo que ia acontecer. As pessoas que conseguiram perceber o que é que lá vinha, as pessoas que conseguiram perceber que as colónias iam ser independentes e que colocaram alguns bens em segurança em Portugal, essas pessoas chegaram menos mal. Estamos a falar de dinheiro? Dinheiro, sim, estamos a falar sobretudo de dinheiro, mas há pessoas que não transferiam só dinheiro, há pessoas que compraram, na altura, quando se queria assegurar dinheiro, comprava-se apartamentos, sim. E, portanto, houve pessoas que foram tendo alguns bens aqui na metrópole e não quiseram ter tudo em África. Estamos a falar em que ano? Antes do 25 de Abril ou sim, já antes, depois? Antes. Ou seja, pessoas que tiveram alguma visão. Sim, pessoas que tiveram visão e que foram conseguindo fazer isso. E depois houve algumas pessoas que já depois do 25 de Abril arranjaram formas de colocar cá o dinheiro através de conhecimentos que tinham no exterior, porque não era fácil transferir as divisas. Mas houve pessoas que conseguiram arranjar conhecimentos no exterior e que, através de esquemas meio malucos, conseguiram colocar aqui dinheiro em segurança. É preciso dizer, no entanto, que isto foi uma pequeníssima minoria. A maior parte das pessoas não tiveram esta experiência. Estamos a falar em mais de 500 mil pessoas. Para quem Sim. não tem hoje a noção, quase 600 mil pessoas. Isso é o total, não é? Isso é o total. Será no mínimo isso, porque essas foram as pessoas que foram contabilizadas, que foi possível contabilizar no censo de 81. Não sabemos ao certo, nunca saberemos o número correto, porque houve muitas pessoas que chegaram e emigraram imediatamente, e portanto essas pessoas... Sobretudo para o Brasil? Sobretudo para o Brasil, para os Estados Unidos, muitas para a África do Sul, porque era próximo. E portanto essas pessoas que já cá não estavam em 81 não houve hipótese de as contabilizar, não é? E portanto há uma margem de erro que pode ser maior ou menor, isso eu também não sei dizer, mas há uma margem de erro nesse número, nesse meio milhão há sempre uma margem de erro. Que casos é em que correu bem, e se me podes dar exemplos, e de casos que correram realmente mal? Casos que correram bem, houve um senhor com quem eu falei que foi colocando aqui, quando se percebeu que as coisas podiam correr muito mal, ele conseguiu, ele mandou barra à parede, na verdade, ele tentou mandar dinheiro, a mulher dele e a filha vieram a Portugal e ele encheu-lhes as malas de dinheiro e elas conseguiram passar. E portanto essa foi a minha primeira remessa de dinheiro que ele conseguiu colocar aqui. E depois ele, na altura, é preciso ver que não foi caso único ele a fazer isto. Ele, quando despachou o carro, por exemplo, encheu o depósito com moedas de prata para ter mais alguma coisa aqui para converter. Houve pessoas que até porque a saída de divisas era limitada. Era limitada, sim, não se podia trazer assim o dinheiro que se quisesse. E depois ele conseguiu arranjar uma pessoa que ele conhecia lá e que recebia uma reforma do Congo. E, portanto, recebia em francos CFA. E ele conseguiu, portanto, trocava os escudos de Angola, de Moçambique, aliás, desculpa, trocava os escudos por francos CFA e conseguia pôr os francos CFA em França e vender e trocar, e fazer a conversão já para escudos portugueses. Não é que os outros não fossem portugueses, mas escudos aqui da metrópole. Mas esses não eram os tornados ditos típicos? Não, mas tu pediste-me um caso que tivesse corrido bem. Pronto. Não é que ele tivesse cá e tivesse tido uma vida de luxo. Não é esse o caso. Precaveu-se.
Sim, mas quando chegou aqui, pelo menos a questão do alojamento não teve que enfrentar, não é? Porque ele tinha o básico para recomeçar. Os casos mais dramáticos foram os casos em que as pessoas chegaram sem nada e que os piores de todos foram os casos em que as pessoas já nem sequer tinham família aqui. Portanto, que eram famílias que já estavam radicadas em África há 3 ou 4 gerações e que, portanto, essas famílias não tinham um sítio onde recorrer. E, eventualmente, as remanescências familiares não lhes diziam nada? Sim, podiam, se eles procurassem, podiam encontrar quem é que eram os parentes, mas não tinham relação nenhuma com essas pessoas. E eram mal vistos? Muito mal vistos, sim. Muito mal vistos. Quer dizer, para além de terem todo o drama próprio de uma deslocação forçada quando começaram os discursos inflamados dos dirigentes políticos antes das independências, depois, quando chegaram a Portugal, realmente tiveram que sofrer na pele todas as contrariedades do estigma retornado. Sim. Sim, é preciso dizer que as pessoas foram muito vistas como eram exploradores de pretos, a palavra é pretos, não é negros, era mesmo exploradores de pretos, gente que tinha estado lá numa vida colonialista e que tinha empregados, isto era a imagem que havia aqui. Não sei, quer dizer, eu não é que não houvesse racismo, eu tenho noção de que em coisas pequenas, em pequeninas coisas, notava-se esse racismo da sociedade colonial portuguesa. Certamente que não terá sido a sociedade colonial mais agressiva em relação aos negros, mas nada claro, comparado com a África do Sul, não, nada comparado com isso. Ou com a antiga Rodésia. Nada comparado com isso, mas efetivamente, quer dizer, os bons cargos em princípio eram para os brancos, não eram para os negros. Mas efetivamente, portanto, havia esse rótulo quando as pessoas aqui chegaram. E por outro lado, a situação do país não era ótima e portanto a chegada de tanta gente representava muito mais concorrência, sim, desemprego, sim, basicamente. Sim, concorrência e desemprego. O país deixava pela primeira vez uma situação de pleno emprego conseguida através de vagas de imigração, sobretudo para a França, e com o fecho da França a essa imigração, porque a economia francesa viveu ali um período complicado depois da crise do petróleo, sobretudo nessa altura, deixa de haver aquele sítio para escoar e para escoar quem não arranjava aqui trabalho, não é? E, portanto, não só essas pessoas não se vão embora, como ainda chegam pelo menos meio milhão. E, portanto, a situação do emprego tornou-se muito, muito difícil nessa altura. Muitos dos retornados tiveram que socorrer-se, aliás, por força até do IARN, do Instituto de Apoio ao Regresso de Nacionais, em unidades hoteleiras, quer de luxo, por exemplo, o Hotel Tivoli em Lisboa, o Hotel Palácio no Estoril, ou pensões ou outro tipo de unidades hoteleiras. Sim. As pessoas foi necessário encontrar alojamento para essas pessoas, porque não para além de casas de familiares. Sim. Não, quem tinha família aqui, próxima ou não, as pessoas, o destino prioritário das pessoas era a família que existisse. Mas no aeroporto fazia-se essa triagem. Quem tinha família procurava a família e o IARN pagava o transporte das pessoas e bagagens até ao destino. Quem não tinha era encaminhado para um alojamento pago pelo Estado, que foi desde apartamentos, a pensões, residenciais, até hotéis de 5 estrelas, quando se esgotou a oferta dos hotéis de gama mais baixa. As pessoas foram, por outro lado, os hotéis de 4 e 5 estrelas, os bons hotéis, estavam nessa altura vazios, porque na altura do PREC, Portugal era um país muito pouco apetitoso para quem tinha... Para o turismo, não é? Exatamente, para quem podia fazer turismo. E, portanto, foi também uma forma de salvar esses hotéis da bancarrota, ou pelo menos foi assim que foi visto na altura. Mas, por outro lado, como tu referes muito bem no teu livro, o IARN ou o Governo nem sequer pagavam, muitas vezes, as faturas do alojamento dos tornados. Pagavam tarde, sim. Porque o IARN foi um instituto criado à pressa e com imensos problemas para resolver. E portanto houve muitas falhas, houve outras coisas, houve muitos méritos e houve muitas falhas, mas efetivamente as pessoas queixavam-se muito que o dinheiro chegava tarde,
Os proprietários. Os proprietários, sim. Os proprietários dos hotéis queixavam-se que o dinheiro chegava tarde e alguns, inclusivamente, escreviam ao IARN a dizer ou pagam ou eu vou ter que fechar portas e as pessoas vão ter que ir para a rua porque eu não tenho hipótese de continuar a ter tanta gente aqui, a dormir e a comer sem ninguém me pagar. Não é? Sabes se isso aconteceu alguma vez? Eu não sei se algum fechou. Sei que houve um que esteve na iminência, sim, que eu cito no livro. Em que as pessoas tiveram que sair? Quase, não. Quase. Que eu encontrei no arquivo do IAR numa carta de um proprietário de um hotel que dizia que estava nessa situação. Ou a situação se resolvia rapidamente ou ele tinha que fechar, sob pena de fechar. Quantas pessoas é que entrevistaste para este livro? Mais ou menos 40. Não tenho o número exato, mas sei que foi à volta de 40 pessoas. De Angola, de Moçambique, sobretudo? De Angola e de Moçambique, sim. Mas da Guiné era menos visível? Sim. Eu optei por Angola e por Moçambique, que são os dois mais representativos. E onde eu acho que a sociedade colonial era mais... havia uma verdadeira sociedade colonial. Não quer dizer que não existisse em São Tomé, na Guiné, em Cabo Verde, mas não tinha a mesma pujança que tinha em Angola e Moçambique. E, portanto, eu optei por centrar-me só nestes dois. Isto é um livro em aberto ou não? Como assim um livro em aberto? Concluíste alguma coisa com os que vieram de África? Com as histórias, com essas 40 histórias que foste recolhendo? Pelo menos deu-me para ter uma ideia da variedade de situações registadas cá. Ou seja, tu fizeste isto de alma limpa, porque não tens nenhum prurido. Nenhum. Justamente. Eu acho que melhor do que ninguém, tu és neutra em relação a isso. Sim. Eu não vim da África, eu não sou uma que veio da África, a minha família não veio da África. Eu tenho efetivamente 2 tias que viveram em África, mas não muito tempo. Portanto, não há aquela... E elas foram felizes em África. Mas não há aquele apego que há naturalmente nas pessoas que lá nasceram ou que lá viveram muitos anos, ou que deixaram de ver Portugal como a sua terra e passaram a ver aquela como a terra que sentiam como sua. E portanto eu vejo sempre tenho essa facilidade de ver este assunto com distância. Sim, com alguma distância. Sim. E daí a minha pergunta, quer dizer, este livro poderá ter continuação? Ou achas que é um capítulo encerrado na tua escrita? Eu não sei. Não te sei responder essa pergunta. Neste momento eu não estou a fazer nada, mas não sei. Não te sei responder. Este fascínio que nós temos hoje em dia, novamente, por esta época recente da história, vem aí Depois do Adeus, que é a série que vai estrear brevemente na RTP. Temos A Guerra, do Joaquim Furtado, a última série de episódios. Tudo isto, temos os 40 anos do 25 de Abril aí à porta, portanto em 2014. Tudo isto está a fazer voltar a falar deste período que deixa ainda muitas mágoas, muitas cicatrizes em aberto. Eu acho que há aqui houve uma necessidade de cumprir um certo luto em relação a esta temática, porque isto foi muito difícil de viver e foi muito difícil de ultrapassar. Talvez agora que já passaram alguns anos seja mais fácil. Quase 40, não é? Quase 40, sim. Seja mais fácil, sobretudo para quem não viveu a situação, como é o meu caso, é mais fácil pegar nisto e ir cruzando fontes e perceber o que é que terá acontecido mesmo, não é? Porque durante muitos anos aquilo que tivemos foram opiniões inflamadíssimas sobre, tanto de um lado como do outro. Extremadas. Não é? Sim. E, portanto, e eu acho que da parte de quem cá estava havia muito pouca informação em relação àquilo que se estava a passar. Essa imagem que tu dizes que as pessoas de cá tinham das pessoas de lá, que todos viviam bem em ranchos, em propriedades, isso realmente era mentira? Era. É verdade que as pessoas não viviam todas em ranchos e propriedades, mas as pessoas viviam bem melhor do que se vivia aqui. Tinham maior grau de instrução, provavelmente. Maior grau de instrução, tinham a própria vida. Não estamos a falar só de dinheiro, estamos a falar de estilo de vida, daquilo que se fazia, daquilo que se podia fazer, daquilo que as pessoas gostavam de fazer, da música que ouviam, dos sítios onde iam, do calor, o calor ajudava. Da praia, da roupa. A roupa colorida. Colorida, muito mais leve, com mini-saias e decotes se fosse preciso, os homens de calções e de camisa. Que era um escândalo. Estamos a falar em 74, 75, as mentes aqui eram absolutamente cinzentonas. É verdade, sim. Mas só para terminar a última coisa que eu estava a dizer, mesmo que as pessoas não vivessem todas faustosamente, a vida era efetivamente muito mais simpática lá do que era aqui. Porque as pessoas aqui
já estavam a sair de 40 anos de ditadura, a sociedade é muito mais fechada. Uma mulher não ia a um café sozinha, uma mulher não fumava cigarros, a não ser uma mulher da burguesia ou da alta sociedade que fumava entre as amigas. As mulheres não fumavam cigarros, e não é que isso seja algum indicador de desenvolvimento, não é isso, mas havia uma mentalidade muito mais fechada e mais conservadora aqui do que lá. Tudo isso reflete-se no teu livro. As pessoas que vieram trouxeram as coisas boas e as coisas más, seguramente, também. Sim. Também trouxeram o consumo de droga. Eu acho que não foram eles que trouxeram. Acho que, de facto, algumas consumiriam, algumas, sobretudo, a experiência que eu tive, aquilo que me contaram, é que, sobretudo nos liceus, havia entre os miúdos vindos da África algum consumo de droga, sobretudo porque... Mas é fácil de perceber também por isso. Estamos a falar de marihuana, não é? Sim, de liamba, como eles diziam. Sobretudo porque também não havia grandes horizontes, não é? O que é que era o futuro? Não havia futuro nenhum. Naqueles primeiros anos em que eles não perceberam o que é que ia acontecer à vida deles, era uma vida sem rumo, nem sequer eram bons alunos. Eles, muitos não eram. Quer dizer, é preciso ver que em 500 mil de pessoas houve de tudo. Mas, de facto, essa franja que enverdou por esse caminho, eu acho que acontece isso porque as pessoas se sentem perdidas. Não havia horizontes, porque não... ou porque teve que acontecer. Tu chegaste a entrevistar hoje adultos que na altura eram adolescentes? Sim, vários. E são revoltados ou não? Não, são saudosos, não são revoltados. Uma delas foi essa que me contou, por acaso eu acabei por não conseguir incluir o depoimento dela no livro, mas apesar da história ser ótima, ela estudou no Liceu de Oeiras. E o Liceu de Oeiras teve imensos problemas nos anos 70, pelo menos eu vivia em Oeiras nos primeiros anos da minha vida e os meus irmãos estudaram lá. E eu lembro-me que não eram só os miúdos, não eram só os retornados que tinham problemas com droga. Aliás, estamos a falar dos arredores de Lisboa, portanto. Sim, estamos a falar numa vila a 30 km de Lisboa. E portanto havia imensas pessoas houve imensos amigos dos meus irmãos com gravíssimos problemas de drogas e portanto, nem todos tinham vindo da África, não é? Portanto, houve essa geração, é a geração em que isso acontece também. Responsabilizar as pessoas que vieram da África por isso, não sei se não será excessivo. Mas isso aconteceu. Claro, sim, isso aconteceu. Eu convidava-te agora e também aos nossos ouvintes que recuássemos no tempo, tal como este teu livro, Os que Vieram de África. No dia 24 de abril de 2007, a RDP transmitiu uma reportagem justamente sobre o processo de descolonização e os retornados de África. Nós vamos ouvir e depois agradecia que comentasses. Damos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de autoconsentimento da vida coletiva por todos nós. A imagem que trago de Angola é a melhor possível. Esperemos que efetivamente ela venha a concretizar-se no futuro. A partir daqui vamos lutar com todas as armas que nos sejam possíveis para que nós, que viemos de Angola, possamos entrar no processo de descolonização. Meses depois do 25 de Abril, a instabilidade nas antigas colónias arrastara para Portugal cidades inteiras de pessoas felizes. A Comissão Nacional dos Desalojados, como única e legítima representante de todos os desalojados do ultramar, decidiu repúdio à posição assumida pelo Conselho de Ministros. Os retornados, mais de 500 mil, estão agora consumidos pela revolta de quem tudo perdeu. Deixei tudo, aliás, ficou tudo. A única coisa que consegui embarcar foi o carro, porque ainda estava lá um transporte militar no Porto. Puseram-me o carro no navio, foi a única coisa que trouxe, além da mulher e dos 3 filhos. Fernando Gil nasceu em Moçambique. Regressou a Portugal em 75, deixando, como muitos outros, quase tudo o que tinha. Por estes dias, Fernando Nóbrega também não resiste à agitação na capital angolana. Numa primeira fase, a fuga acontece para sul, evitando assim a saída do país. Como eu sabia que já estavam a fazer assaltos diabólicos nas estradas, fui com o meu carro, com a minha mulher, e até pus uma proteção de uma rede de malha de aço à frente do para-brisas para no caso de ser assaltado, porque eles assaltavam, davam pedradas nos para-brisas e depois assaltavam as pessoas dos carros. E levava um revólver, e o revólver estava destinado a matar a minha mulher se fosse assaltado na estrada, para depois me matar a mim ou quando tivesse
cartuchos, disparava contra quem me assaltasse, não é? Por acaso não sucedeu nada disso, felizmente, e lá chegámos a Sá da Bandeira. Pouco tempo depois foi mesmo obrigado a deixar Angola. Ficou 3 anos na África do Sul. Depois, em 77, a viagem para Portugal. Quando cheguei cá, encontrei isto um caos, que era no tempo do Gonçalvismo. Fiquei assustado com Portugal. Depois, pensando o que é que aconteceu, pá. Quanto a mim, o grande problema de tudo foi o incumprimento do governo português nos acordos de Alvor, porque não foram cumpridos. Porque o governo português, ou o exército, fosse quem fosse, em vez de zelar, como estava escrito, pelos interesses, pelos nossos bens e pela nossa segurança, não é? Deixou aquilo agravar-se de uma maneira tremenda, assustadora. A descolonização merece ainda hoje várias críticas de quem se viu obrigado a deixar as antigas colónias. Fernando Gil acusa o governo português de ter deixado o poder em mãos erradas. O governo português entendeu que deveria entregar as colónias ultramarinas a partidos que teriam feito a guerra ou que tinham feito só a guerra e não a outros, não cumprindo assim uma resolução da ONU que mandava que fosse feita uma autodeterminação. Provocou que, no caso de Moçambique, não eclodiu a guerra civil de imediato, mas depois tiveram uma guerra civil de 16 anos. Em Angola foi de imediato que há pouco acabou. Mais de 30 anos depois, Fernando e muitos outros retornados continuam a apontar falhas ao processo de descolonização que consideram ter estado na origem de tudo o que se seguiu. Adriano Moreira, antigo ministro do Interior em 61 e 62, indica o povoamento e as transferências de poder entre comunidades como principais causas da instabilidade gerada nas antigas colónias. Na descolonização, um dos fenómenos importantes é a transferência da sede do poder de uma comunidade para outra comunidade. Nós temos ainda, neste momento, o exemplo do Mugabe, que mostra qual é a dificuldade. Em toda a África esse poder existiu, esse poder de transferência da comunidade, e isso é uma das razões, apenas uma, mas certamente uma das razões da dificuldade do processo e da violência do processo. Aos erros do passado, as associações de despoligados de Angola e Moçambique respondem agora com exigência. Fernando Martins fala em nome destes movimentos que pretendem ver indemnizados todos os cidadãos que perderam os seus bens no período de descolonização. Nós não abdicamos dos bens que lá deixámos, que eram nossos, foram conseguidos com muito sacrifício, com muito trabalho, com honestidade, como disse. Evidentemente que há exceções, não vamos estar a dizer que não. E enquanto nós não conseguirmos isso, não conseguirmos que o Estado nos faça justiça, nós não desistimos. Enquanto pudermos, não desistimos. Uma insistência expressa num processo judicial que corre há vários anos nos tribunais portugueses e nos contactos que têm mantido com os sucessivos governos. As associações de despoligados alertam também para as dificuldades que muitos retornados atravessam ainda hoje. No entanto, para a maioria dos especialistas, a integração de mais de 500 mil de portugueses repatriados em 74 e 75, anos críticos da descolonização, foi um caso de sucesso. Nesse sentido, Adriano Moreira salienta o papel importante da sociedade portuguesa. Aquilo que é notável é a capacidade da sociedade civil portuguesa receber toda essa comunidade que regressava e integrá-la na vida portuguesa. Talvez baste recordar as dificuldades que ainda não desapareceram em França para integrar a comunidade que veio da Argélia, para ver como é notável isto que aconteceu. Para Rui Pena Pires, sociólogo das migrações, o sucesso na integração dos retornados ficou a dever-se a fatores como as ligações familiares em Portugal e os apoios e incentivos do governo português. Uma das razões porque a integração dos retornados se faz de uma forma muito rápida e sem grande expressão coletiva deve-se ao facto de a maioria dos retornados ainda ter redes familiares e de sociabilidade em Portugal e usa essas redes para se integrar. Usando essas redes para se integrar também se dispersa. Por outro lado, parte das consequências mais imediatas dessa perca são na altura compensadas por políticas de apoio à integração
políticas de emergência, de concessão de bens, de pagamento de hotéis ou de pensões quando não era possível a imediata instalação em casas de familiares. Houve apoios de emergência no plano da segurança social enquanto não se fazia a integração nos sistemas correntes de integração social. Portanto, houve todo um conjunto de políticas de emergência que atenuaram parcialmente os efeitos mais dramáticos da perca. Mas se estas medidas significaram sucesso no caso dos retornados, será que este modelo de integração pode vir a ser utilizado no caso de outras migrações? Quando dizem assim, a história dos retornados é uma história que tem pouco interesse para a integração hoje dos imigrantes, porque os imigrantes são estrangeiros, os retornados eram portugueses. E o facto de ser português facilita desde logo. E bom, então, mesmo sobre isso há uma conclusão a retirar. É que provavelmente políticas de nacionalidade que favorecessem o direito de solo, isto é, que favorecessem a aquisição automática da nacionalidade pelos filhos de imigrantes que nascessem em Portugal, seriam preferíveis a políticas de nacionalidade em que continua a estar vedado aos filhos dos imigrantes que nascem em Portugal terem nacionalidade portuguesa, a não ser que os pais residam há pelo menos 5 anos em situação legal, como políticas de facilitando a naturalização em idades jovens, são políticas, e essas sim, essas na nova lei estão previstas, são políticas que favorecem a integração. Rui Pena Pires considera ainda que qualquer migração acaba por transformar a sociedade e a cultura dos países de destino. O caso dos retornados não foi por isso exceção. As religiões ultraminoritárias em Portugal cresceram o número de muçulmanos, cresceu o número de hindus, cresceu com o repatriamento. Há uma ligação entre o repatriamento dos portugueses e o início da imigração africana para Portugal. Em Angola, a música brasileira tinha uma grande presença na rádio. Como é sabido, houve muitos profissionais da rádio que vieram de Angola que se integraram em Portugal e começaram a passar a música brasileira. E o sucesso que teve a música brasileira em Portugal acompanha com muitos anos de atraso o que já havia em Angola, e provavelmente aí foi nesta aceleração da receptividade a outras formas musicais pode ter havido alguma influência dos retornados. Um clima de festa que ainda hoje está presente nos muitos encontros de retornados que vão acontecendo cada vez com mais frequência. Fernando Nóbrega, agora com 75 anos, diz que, por exemplo, a internet e o site em que participa está a unir uma comunidade espalhada por todo o mundo. Para mim é uma obra gigantesca, não é, este site? E então, a partir daí, começámos a inscrever. Quando eu entrei para a Senzala Angola éramos 400, agora já somos mais de 3.000. Mantemos encontros, convívios extraordinários, não é? E espalhados por toda a parte de Portugal. E para o Brasil também. É também na internet que a Fundação Portugal África reúne vários documentos numa biblioteca virtual que pretende manter bem apertados os laços que unem estes dois pontos do globo. Esta fundação, criada em 95 por uma instituição bancária, tem agora em curso uma iniciativa inovadora onde lança um apelo aos que um dia regressaram com vontade de ficar. Hoje reconhece que fora dos países africanos lusófonos existem grandes comunidades sediadas em vários países que constituem, de certo modo, essa diáspora africana ou diáspora lusófona. Nós entendemos que seria importante identificar com algum pormenor essa diáspora, saber quem é quem está fora, onde está, o que faz, quais são as suas capacidades e com base nos dados que estamos já a recolher, alguns deles foram já recolhidos, com base nos dados que estamos a recolher, verificar em que medida o regresso de algumas dessas pessoas é possível e como é que elas poderão contribuir para o desenvolvimento desses países. O projeto está ainda numa fase inicial. Hélder Oliveira explica que o objetivo é identificar pessoas que vieram para Portugal por causa da descolonização e que agora possam ter interesse em voltar aos países de origem. Na dança das migrações, tentamos traçar um cenário inverso, como o regresso a Portugal de parte da comunidade portuguesa espalhada por países como o Canadá ou os Estados Unidos. Adriano Moreira diz que este é um cenário pouco provável, mas, a acontecer, colocaria o país numa situação difícil. Prefiro não estar a considerar essa hipótese, que seria de grandes dificuldades para Portugal. E penso que isso não acontecerá. Cada país que tem grandes migrações suas para o estrangeiro tem que olhar para a sua experiência para contar com o que pode acontecer. Mas penso que a vontade da sociedade civil seria igualmente forte. Quando chegam os momentos difíceis, aquela espécie de alívio que os portugueses têm para o exercício da crítica é substituído por
pela vontade de cumprir o dever cívico de ser solidário com os portugueses que chegam. Um dever cívico que, há mais de 30 anos, levou a sociedade portuguesa a receber de braços abertos o maior fluxo migratório do século, os retornados de África. Rita, há feridas em aberto ainda? Acho que há. Embora eu acho que as coisas já estão muito mais serenas. Mas sim, há pessoas que ainda têm muita mágoa da forma como tudo isto foi conduzido. Um excesso de saudosismo, talvez? Pessoas que estão sempre a falar, em África que era bom, em Moçambique no meu tempo. A questão do eu tinha, não é? Que aqui era muito criticado na altura. Aliás, dizia-se que eram os tinhosos. Que eram os tinhas, depois os tinhas ou os tinhosos, sim. De uma forma bem pejorativa. Era, assim, muito pejorativa. Mas eu acho que esse saudosismo se deve ao facto de a vida em África foi feliz. E, portanto, é natural que as pessoas que passaram uma vida feliz lá e que depois aqui passaram um período muito difícil tenham essa nostalgia. Porque eu acho que havia dois tipos de retornados, ou seja, de facto as pessoas que tinham nascido cá e que regressavam a qualquer coisa à sua terra. Os verdadeiros retornados, esses, não é? E depois havia os que tinham nascido lá, não é? Que não retornavam a coisa, não retornavam a coisa nenhuma, não é? Sim. E para esses eu acredito que a coisa tenha sido muito mais difícil. Sobretudo, como falávamos há bocadinho, nas famílias em que estavam estabelecidas em África há várias gerações e para quem a realidade africana só essa é que eles conheciam como sua, como Portugal era como definitiva. Às vezes havia alguns casos em que eles vinham, se uma pessoa da família era o pai ou a mãe, o pai normalmente era funcionário do Estado, eles tinham direito de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, tinham direito a 6 meses na metrópole, licença graciosa. E, portanto, essas pessoas, essas famílias, de vez em quando vinham cá passar uns meses. Mas havia muitas outras que não. E, portanto, houve pessoas que, na altura do êxodo, vieram pela primeira vez a Portugal. E para quem deve ter sido um choque brutal. Para quem veio e para quem recebeu? Para quem veio e para quem recebeu, sim. Para quem recebeu aquilo era, como eu dizia há bocadinho, era aquela gente de roupa colorida e de hábitos muito mais descomplexados e em que os rapazes e as raparigas saíam juntos e as mulheres faziam coisas com seus maridos. As sociedades angolana e moçambicana eram mais evoluídas que as do continente português? Isto que eu vou dizer é completamente impopular, mas acho que sim. Eu acho que sim. Acho que até do ponto de vista dos negócios, da maneira como as pessoas encaravam o trabalho, da concorrência que existia na economia, da música que ouviam, não que isso também seja um indicador de grande evolução, mas lá via-se Coca-Cola, aqui não. Portanto, havia assim pequenas coisas. Fanta e aqui não? A Fanta não sabia, estás-me a dar uma novidade, mas a Coca-Cola sei que só se bebeu mais tarde. Nem a Pepsi-Cola. A Pepsi-Cola sabes que foi introduzida em Portugal em 1977 através do Pelé, porque na altura ela era vice-presidente da Pepsi-Cola. E portanto a vida lá ouvia-se a música que se ouvia lá também por influência da África do Sul era anglo-saxónica e muito brasileiras, porque havia muitos programas de discos pedidos dos soldados que estavam lá e pediam sempre canções ou de Fernando Farinha ou canções brasileiras de apelo à dor de cotovelo, etc. E realmente e muita gente da comunicação social, mesmo aqui na RDP ou espalhados aí um pouco por todo o lado, estou-me a lembrar do David Borges ou de outros, do Dário Cardoso, o nosso colega aqui da RDP África. Do Emílio Rangel, exatamente, mas que passou aqui pela RTP, foi diretora da estação durante uns meses. Todos esses grandes profissionais vieram realmente introduzir uma grande modificação em termos de mentalidade. Aí houve choques. Eu acredito que sim, mas é preciso ver também que a rádio que se fazia tanto em Angola como em Moçambique era muito bem feita e tinha uma importância. Olha o Rui Pego, por exemplo, veio de Angola, que é o diretor das antenas 1, 2 e 3. Sim, tinha uma importância, tinha um peso que a rádio aqui já não... Quer dizer, não quer dizer que não tivesse peso aqui, mas como lá não havia televisão, a rádio continuava a ser
o meio de comunicação por excelência. E era isso que reunia as famílias ainda ao fim do dia. As pessoas ouviam as notícias e ouviam os programas da rádio. Era isso que era o entretenimento das famílias. E portanto, houve uma necessidade e isso obviamente levou a um desenvolvimento brutal da forma como se fazia rádio lá. Portanto, eu acredito que isso tenha sido muito importante quando as pessoas voltaram, que trouxessem essa escola e que essa escola tivesse mexido com as mentalidades aqui. Tu saber-me-ás dizer melhor como é que foi o choque nas estações ou das pessoas que receberam. Eu posso comparar isso à chegada da televisão privada há 20 anos. Pois. Aquilo que era de facto um poderio uniforme de uma RTP, porque precisava realmente de ser abalada, não é? Precisávamos de coisas novas, para o bem e para o mal. Claro. Foi o que tu disseste. Houve coisas boas, houve coisas más que os retornados trouxeram. O que é que te fascina neste período e nas histórias que recolheste? Porque eu gosto muito de histórias sobre pessoas. E esta história, em particular, como é uma história sobre meio milhão de pessoas numa situação limite, para quem gosta de histórias que envolvam a reação do ser humano ao que quer que seja em que é visto a participar, isto tem todos os ingredientes que uma pessoa pode querer, não é? Para quem gosta de contar uma boa história. Está lá tudo. Está lá tudo. Não é preciso inventar nada. E depois tem esta coisa extraordinária, quanto a mim, de nos permitir ver como é que as pessoas reagem em tempos difíceis e como é que as pessoas dão a volta, e eles deram, uns melhor, outros pior. Aliás, o Adriano Moreira, eu penso que muito das entrevistas que foram feitas nesta reportagem da RTP há 5 anos, em 2007, muitas das pessoas que falam também foram ouvidas por ti. Algumas foram, sim. O Fernando Gil, por exemplo, que eu entrevistei para este livro, que me cedeu a documentação e que foi super simpático, porque ele trabalhou no IARN e, portanto, ele cedeu-me a documentação que eu tinha com ele, cedeu-me, e depois também me cedeu o contacto de uma outra pessoa que me ajudou imenso, porque era um homem de 26 anos, que era o responsável que aos 26 anos se viu como responsável do departamento de transportes, que era assim um colosso dentro do IARN. E portanto, a história dele já conhecia, e também falei com o Rui Pena Pires, que é professor do ISCTE. E portanto há assim, enfim, as pessoas, os protagonistas nesta história não mudam, não é? Há muitos, muitos que já desapareceram, mas muitos que ainda estão entre nós. Eu recordo o caso do professor Adriano Moreira, que ele dizia de facto que a integração, por exemplo, dos retornados de franceses que foram da Argélia para a França foi muito pior do que a nossa. Nós também tivemos que aprender com alguma coisa, não é? Sim, foi muito pior, para já porque eles eram mais, não é? Não eram, a nossa foi a que representou uma percentagem maior comparando com a totalidade da população, mas o deles, em termos de número absoluto, foi superior à nossa. Acontece que eles de facto foram, os Pieds Noirs que vieram da Argélia, de facto foram indemnizados, por exemplo, coisa que os nossos nunca foram. E estávamos a falar, peço só fazer, desculpa, deste parênteses, um deles dizia, não nos vamos manter assim desativados até que consigamos receber alguma coisa. Não vamos abrir mão das nossas coisas, não é? Isso é impossível. Nesta altura, então, é completamente impossível. Quer dizer, não há dinheiro para nada, quanto mais para isso, não é? Por muito duro que isto seja, eu acho muito difícil. Nem os governos de Moçambique e de Angola estão para aí virados. Claro que não. Isso é uma questão que os portugueses é que têm que resolver, não é o governo de Angola e de Moçambique. Na altura as pessoas não foram indemnizadas porque o governo português não tinha capacidade financeira para o fazer, ou pelo menos foi essa a conclusão que se chega. O Rui Pena Pires, por exemplo, diz que ainda bem que não foram. Ele diz isso, é essa a opinião dele. Se calhar porque nunca perdeu nada em África, digamos. Não, ele também veio, não é? Portanto, mas foram os pais, não é? Sim, mas as irmãs, todas iam ser indemnizadas com que dinheiro? As pessoas tinham mas era muito injusto as pessoas que trabalharam lá e que realmente constituíram o seu pecúlio e depois. Eu não digo o contrário. Eu não estou a dizer que isto é correto. Eu não estou a dizer que isto é o que se deve fazer. O que eu estou a dizer é que, objetivamente, com o país que temos, sobretudo agora nas condições em que temos, não me parece que essa seja a minha. Nem é questão de ser prioridade. Acho que isso nem sequer existe já. Por muito que isto seja doloroso para as pessoas, obviamente que já nem consegui imaginar o que é perder tudo, não é?
Mas, portanto, voltando ainda aos Pieds Noirs, eles foram indenizados, mas aconteceu-lhes um problema, que é, eles concentraram-se todos no sul do país e criaram ali um gueto que sobrevive até hoje. Ao passo que que as pessoas que vieram da África, a política que foi adotada também por comparação com a da Argélia, para evitar que houvesse essa concentração das pessoas num determinado ponto, tentou-se que as pessoas fossem ao encontro das famílias e que fossem dispersas pelo país, mesmo as que foram alojadas. Do Algarve ao Minho. Exatamente, sim. O livro é lançado hoje, dia 31 de outubro, Os que Vieram da África, de Rita Garcia, a quem agradeço muito a tua presença mais uma vez. Uma última questão. Este lançamento vai ser presidido, digamos assim, pela Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, por algum motivo especial? Porque ela veio da África. Veio de Angola? Sim, ela veio de Luanda, sim, ela nasceu lá. E tem alguma afinidade também com este período? Tem, muito curiosamente. Eu não a conhecia quando lhe telefonei a pedir para fazer o lançamento do livro, e nessa altura é que fiquei a saber que ela veio antes. Ela veio em 74, foi para a Suíça, o pai mandou-a estudar para a Suíça, mas o pai foi uma dessas pessoas com visão, ele sabia o que é que ia acontecer. Ele teve noção do que ia acontecer e, portanto, salvaguardou a posição da família aqui. E, portanto, ela estava na Suíça a estudar e, entretanto, a família veio, mas veio, tinha casa e, portanto, tinha as coisas bem organizadas. E ela, mais tarde, quando se reuniu com a família, foi voluntária, esteve entre os voluntários que davam apoio às pessoas que estavam alojadas no Inatel da Costa da Caparica, que é uma vila do outro lado do rio, aqui perto de Lisboa. E, portanto, ela esteve ativamente envolvida nesta questão. Não me parece que seja uma pessoa com alguma mágoa, antes pelo contrário, tem isso perfeitamente resolvido. Mas de facto teve este envolvimento e isso, quanto a mim, fez todo o sentido que fosse uma pessoa com uma história deste tipo. Rita, uma palavra para definir este livro? Isso é tão difícil. É um livro sobre a sobrevivência, eu acho. Sobre o instinto de sobreviver.